nessa manhã, eu quero limitar o texto que eu vou compartilhar com vocês em apenas 2 versículos, né? E a razão de eu fazer isso é porque são 2 versículos um tanto quanto polêmicos e também são 2 versículos usados como base para muitas práticas da igreja moderna, da igreja brasileira. Então, eu gostaria de dar um pouco de atenção, uma atenção um pouco maior, para esses versículos, que são os versículos 11 e 12 do capítulo 19 de Atos. Então, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, nos capítulos 11 e 12, ou acompanhar nas telas também, fique à vontade. O texto diz assim, ó: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Bom, nós vemos que existem hoje muitas igrejas, denominações inteiras até, cuja sustentação do seu ministério basicamente é a realização de milagres. Nós temos alguns ministérios cuja prática de fé está sempre ligada a objetos que fazem parte dessa fé, que representam essa fé. Nós temos alguns outros ministérios cuja base de fé está ligada a atos proféticos. Eles não conseguem fazer um único culto se não tiver um ato profético naquele culto. Então eles precisam levantar as mãos para algum lugar, eles precisam ungir alguma coisa, eles precisam rodar por algum lugar, eles precisam fazer alguma coisa de forma profética, porque isso para eles é a demonstração de fé. Apesar de nós entendermos, irmãos, que há muita gente honesta nesses ministérios, que há muita gente de Deus nesses ministérios, que há muitas pessoas sinceras em sua manifestação de fé, a nossa base, a base da nossa fé precisa ser as Escrituras. Nós não podemos ter dúvidas com relação àquilo que é ou que não é ensinado nas Escrituras. E muitas vezes o que nós vemos em muitas igrejas que usam os atos proféticos, os objetos ungidos, os milagres como base, é muito mais um sincretismo, muito mais uma mistura da base do Evangelho com outras religiões, inclusive com religiões que são mais místicas, que tem mais esse elemento de objetos, de atos, de profecia. Então todos esses elementos fazem parte. E, infelizmente, irmãos, nós temos no Brasil uma maioria esmagadora de pessoas e de cristãos que entendem que essas realidades são realidades cristãs. E que não conseguem enxergar, primeiro, nem o próprio sincretismo, nem a própria mistura que há do Evangelho com outras religiões místicas. E muito menos conseguem enxergar o quanto isso pode ser maléfico para a nossa fé, o quanto a nossa fé pode se tornar uma fé vazia, ou muitas vezes uma fé manipuladora, uma fé que transforma Deus num servo que é obrigado a atender aos nossos atos proféticos, ou é obrigado a respeitar a unção dos objetos, ou qualquer coisa desse tipo. E nós precisamos entender, irmãos, tanto o perigo que o sincretismo traz para as nossas vidas, para que a gente tenha uma fé muito mais saudável e muito mais limpa, de acordo com o próprio Evangelho, e também perceber, irmãos, que o próprio sincretismo é um caminho natural para a fé brasileira, e que, portanto, nós precisamos estar atentos a isso. Por que o sincretismo é um caminho natural para a fé brasileira? Por uma razão muito simples: a nossa história. Pouquíssimos, se é que existe algum outro país, pouquíssimos outros países têm uma diversidade tão grande quanto a nossa. Nós temos as maiores colônias de imigrantes de muitos países estão no Brasil. Colônias de povos orientais, de povos africanos, algumas dessas maiores colônias do mundo estão no Brasil. Hoje,
Mas ao longo da nossa história, nós temos uma gama enorme. Isso, irmãos, é uma coisa muito positiva, porque faz do povo brasileiro um povo diferenciado de todo o povo do mundo. Não tem povo igual ao nosso. O nosso problema é que a gente não usa isso de uma forma positiva, a gente usa isso de uma forma muito negativa, mas não tem povo como nós. Americano é tudo tapado, inglês é tudo tapado. Você conversa com esses caras, os caras não conseguem de forma alguma pensar 1 milímetro para um lado ou 1 milímetro para o outro. O brasileiro dá nó em pingo d'água. E a razão disso é muito simples. A razão disso é a quantidade de povos que fizeram parte da nossa colonização e que fazem parte de quem nós somos. Não existe no Brasil um único ser que não tenha pelo menos 2 ou 3 etnias como parte da sua história. Sejam elas africanas, sejam elas orientais, sejam elas europeias, sejam elas latinas, sejam elas indígenas. Todos nós somos uma misturada enorme de etnias. E isso fez com que essas etnias trouxessem consigo suas religiões, seus misticismos, e isso fosse incorporado àquilo que hoje é conhecido como nosso catolicismo. Nosso catolicismo é a realidade mais sincrética que existe no Brasil. Tem tudo misturado no catolicismo. O problema é que quando a gente começou a crescer como povo evangélico nesse país, nós começamos a trazer pessoas que já tinham esse misticismo como base da sua fé. E a nossa igreja, a igreja brasileira, é muito pobre em discipulado, é muito pobre em ensino. A nossa igreja ela é boa em expansão. Nós temos igreja onde não existe nem prefeitura, tem igreja lá. Onde não existe nem pessoa, tem uma igreja lá feita. Nós somos muito bons em expansão, mas nós somos péssimos em base, nós somos péssimos em estrutura, nós somos péssimos em ensino. E por conta disso, essas pessoas foram chegando, e o misticismo delas, o sincretismo delas nunca foi trabalhado. Então a gente está cheio de crente que é místico no nosso meio. Não só na nossa igreja, mas de uma forma geral. Nós temos muitas pessoas místicas, pessoas que ainda não passam embaixo de uma escada porque tem medo que aquilo pode acontecer. Né? Claro, você não deve passar embaixo de uma escada, mas não é porque vai acontecer alguma coisa espiritual, é porque uma lata pode cair na sua cabeça. Né? Mas não porque dá azar. Né? E isso é uma das coisas. A gente está cheio de cristãos que olham horóscopo. Olha que coisa absurda. Não existe algo mais ímpio do que um cristão que lê horóscopo. É uma coisa completamente sem sentido. Mas vai falar para um cristão que lê horóscopo que ele está errado. Ele vai dizer, não, mas quando eu leio lá, dá certo um monte de vezes. É claro, irmão, são 365 dias por ano tentando. Não, até eu consigo dar certo. Se você me pagar, eu faço horóscopo todo dia. Uma hora vai dar certo. Mas as pessoas acham isso normal, irmãos. E o sincretismo é uma das piores coisas que existe na nossa fé. Porque transforma a nossa fé em que é algo substancioso, que é algo grandioso, em algo vazio. Em algo ao acaso, em algo que é coordenado não por um Deus soberano, mas por atos e por objetos e por realidades que acabam governando as coisas. E a gente mal percebe o quanto isso é maléfico para nós. Mas eu queria, depois dessa introdução, falar um pouquinho sobre esse texto e primeiro chamar sua atenção para alguns detalhes do que o texto mostra. Primeiro, o texto começa dizendo assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Então, o texto ele começa deixando muito claro a origem dos milagres. A origem dos milagres não era o dom de Paulo, não era a fé de Paulo, não era a fé nem nenhuma outra realidade de quem recebia o milagre, mas a origem e a única realidade que produzia esses milagres era Deus. Nenhuma outra circunstância ao redor manipulava essa realidade. Deus é a origem, a razão e o poder
da realização dos milagres. Deus, e Deus exclusivamente. E a gente não pode esquecer isso, irmãos. Muitas vezes nós transferimos essa realidade para pessoas. E nós olhamos para pessoas e dizemos, essa pessoa tem o dom de cura. Hoje, irmãos, depois da Covid, graças a Deus, muitos desses charlatões foram desmascarados. Né? Eu não sei se você viu algum desses que estão na televisão curando caroço para todo lado, nos hospitais curando Covid. Não sei se você viu. Eu não sei se eles fizeram, porque se Deus cura do jeito que eles falam, do jeito que eles querem, a hora que eles querem, não precisava ter parado os cultos, junta todo mundo e ora, ninguém vai pegar Covid. Então o Covid foi uma grande bênção de Deus nesse sentido. É claro que pelas pessoas que sofreram, pelas pessoas que morreram, para aqueles que perderam pessoas queridas, foi uma tragédia. Mas para o Evangelho, nesse sentido, ele produziu, é a tragédia que Deus usou para produzir uma bênção. E a bênção é que as pessoas puderam olhar que não é bem assim, que é fácil curar caroço, difícil é curar uma coisa real. Difícil é curar alguma coisa que estava matando milhares e milhares, talvez milhões de pessoas no mundo. Então melhorou um pouco. Mas até pouco tempo atrás, nós tínhamos esses homens que faziam grandes movimentos, e o movimento que esses homens faziam era um movimento para cura. Eles faziam cruzadas para isso, e pessoas vinham de todos os lugares para serem curadas. E eu até creio que muitas delas eram curadas, porque apesar de todo o circo, Deus tinha o propósito de realizar a cura e de atender a oração de alguns daqueles que estavam lá. Nenhum problema com relação a isso. Mas nós não podemos esquecer que os milagres eram feitos por Deus e por Deus exclusivamente. Mas há um detalhe aqui interessante, que Lucas, ele não se contenta em dizer que Deus fazia milagres, mas Lucas vai dizer que Deus fazia milagres extraordinários. E aqui a intenção de Lucas é deixar claro que esses milagres, eles não poderiam de forma alguma ser fruto de outra coisa, senão do poder de Deus. Quando ele está usando aqui a expressão que nós traduzimos como extraordinários, ele está dizendo, Deus fazia milagres que só Ele pode fazer, que nenhum ser humano é capaz de realizar, que nenhuma circunstância é capaz de produzir, que nenhuma realidade conjunta pode gerar, só Deus. Quando ele fala de extraordinários, ele está falando de realidades que são impossíveis naturalmente, que são intervenções divinas naquilo que é o curso da história. Portanto, irmãos, aqui não está em discussão se Deus faz milagres ou não, porque Lucas diz muito claro, ele faz milagres e eles são extraordinários, eles são claramente percebidos como ações de Deus. Não é o oculto que foi mudado, mas é o aleijado que andou, é o morto que ressuscitou. São milagres impossíveis diante daqueles que estavam ali e que viam tudo aquilo, de dizer que pertenciam, que poderiam ter origem em outra pessoa. Mas Lucas também diz o seguinte, por meio de Paulo. E aqui, irmãos, tem 2 pontos. O primeiro é que Deus age sempre, quase que sempre, através dos seus filhos, através daqueles que Ele chamou para serem seus filhos, daqueles que Ele chamou para pertencerem a Ele, para serem seu povo. Mas aqui também há um outro ponto, irmãos. Quando Lucas diz que é por meio de Paulo, e não diz por meio dos discípulos, por meio dele mesmo, por meio de Timóteo, por meio de Silas, mas quando ele diz que é por meio de Paulo, ele está claramente deixando aqui a informação de que esses milagres, eles pertenciam ao chamado apostólico que Paulo e outros apóstolos tinham. Isso não quer dizer que Deus só fez milagres através de apóstolos, mas quer dizer que os apóstolos tinham como sinal do seu apostolado o fazer milagres. Paulo, sempre que ele defende o seu ministério apostólico, ele usa os sinais, os milagres realizados como defesa para esse apostolado. A gente sabe que Paulo, ele é o apóstolo fora de tempo.
Ele não é um dos 12 que caminhou com Jesus. Ele não é um daqueles que por 3 anos, ou 3 anos e alguns meses, esteve ali diariamente com Jesus. Não, ele é fora de tempo. Ele é aquele que depois da ressurreição de Cristo é chamado e passa um tempo com o Cristo ressurreto, de quem ele aprende o Evangelho. Ele era um apóstolo diferente do padrão. E por conta disso, muitas vezes ele foi questionado. Não, mas onde você estava quando Jesus estava com os apóstolos? E aí Paulo vai fazer a defesa do seu ministério. E em todas as defesas do seu ministério, Paulo vai dizer: não foram vistos sinais claros entre vocês? Deus não realizou milagres através da minha vida diante dos olhos de vocês? Então Paulo vai deixar claro que um dos elementos que comprovava o ministério apostólico era esse dom de operar milagres e de operar maravilhas. Então, quando Lucas diz aqui que é por meio de Paulo, Lucas não está exaltando a pessoa de Paulo, mas Lucas está deixando claro o ministério apostólico que Paulo recebeu do Senhor. E por isso ele tinha essa capacidade, esse dom, esse poder que vinha do Senhor de realizar os sinais e maravilhas. Entenda aqui, irmãos, um dos grandes sinais de que não existem apóstolos em nossos dias é exatamente quais eram as características dos apóstolos. 2 delas são impossíveis de se ver hoje. Primeiro, era a inspiração naquilo que ele falava. Por isso que Paulo pode dizer assim: digo eu, não o Senhor. E ele diz alguma coisa. O que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo assim: ó, o Senhor não falou nada, mas eu vou dar minha opinião aqui, vocês aceitem se vocês quiserem. Não. Ele está falando: o Senhor não me falou nada, mas como alguém que é um apóstolo, alguém chamado para ser apóstolo, alguém com as credenciais apostólicas, eu recebi o dom de falar em nome do Senhor. Por isso eu digo isso. E aquilo que Paulo fala está nas nossas escrituras e é compreendido como inspirado, mesmo quando ele diz que o Senhor não falou nada a respeito, mas ele vai falar o que ele pensava. Por quê? Porque era uma característica, uma credencial apostólica. E a outra eram os milagres e os sinais. E nós não podemos ter apóstolos hoje, porque se o que o apóstolo falava era inspirado em nome do Senhor, tudo que um apóstolo fala hoje precisa ir para a Bíblia. Precisa ir para a Bíblia. Ou pelo menos uma parte disso, ou uma grande realidade disso é inspirada. E se é inspirado, por que a igreja não está recebendo? Porque não é. O ministério apostólico, ele tem os seus homens ali chamados naquele momento inicial da história, e isso foi um dom, uma realidade produzida no tempo onde a igreja estava sendo edificada. A partir do momento que a igreja está estabelecida, e a partir do momento em que nós temos o cânon das Escrituras, ou seja, a coleção dos livros, a compreensão dos livros inspirados, dos livros que o Senhor deu à sua igreja, o ministério apostólico, ele perde a sua força. E hoje o ministério apostólico é no máximo um ministério missionário. Esses ministérios, eles são redefinidos à medida que a igreja é estabelecida. Assim como o ministério de profeta hoje não é mais um ministério de trazer novas revelações, mas é o de repetir o que Deus falou na sua palavra, ou seja, é um ministério muito mais conectado a ensinar o que Deus falou. O ministério apostólico também é ressignificado para um ministério muito mais do desbravador, o ministério do missionário, o ministério daquele que vai trazer ou vai estabelecer novos campos para o Senhor. É no máximo isso. Apóstolos com autoridade apostólica não existiam, porque realizar milagres extraordinários era uma das credenciais do apóstolo. Bom, e o texto continua. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Preste atenção, o que o texto está dizendo? De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. O texto está dizendo que Paulo deu esses lenços e esses aventais para serem levados? Não. O texto está dizendo que Paulo promoveu isso? Não.
O texto está dizendo que aventais e lenços, e aqui a ideia é o seguinte: Paulo, como um fazedor de tendas, e ele iria utilizar lenços na sua cabeça e aventais na sua cintura para o seu trabalho. Esse era não um uniforme, mas um uso comum daquelas pessoas que trabalhavam fazendo tendas. E é isso que Paulo tem aqui. São esses os lenços, são esses os aventais, são roupas ou peças de roupa que Paulo utilizava no seu cotidiano. Um historiador conta que tudo isso que aconteceu ali não foi promovido pelos apóstolos, e muitas vezes isso era feito sem o próprio conhecimento dos apóstolos. É interessante, esse historiador, quando ele vai falar sobre isso, ele vai falar até sobre o mau uso que deram a esses objetos. Então, o que aconteceu ali, irmãos? Em que lugar nós estamos aqui? Na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a cidade mais mística, ou uma das mais místicas do Império Romano. Lá era onde tinha a estátua da grande Diana dos Efésios. Lá era o lugar um dos lugares de maior sincretismo de todo o Império. As pessoas que estão lá, diante de um apóstolo Paulo que está realizando milagres, e esses milagres tinham a intenção de mostrar que o que ele estava pregando era verdadeiro, essas pessoas místicas, elas vão tomar os lenços, os aventais de Paulo e vão utilizar isso para serem levados para os enfermos. E Deus, por sua graça e misericórdia, vai fazer com que esses lenços e aventais levados fossem instrumentos de cura, que pessoas realmente fossem curadas. E por que Deus faz isso, se é uma realidade de sincretismo? Pela mesma razão porque faz hoje. Por que nós vemos milagres hoje na vida de pessoas que não compreendem absolutamente nada das Escrituras? Porque da mesma forma como naquele momento Deus entendia e sabia que essa mensagem, irmãos, talvez essa seja a nossa grande dificuldade. Nós olhamos para a mensagem do Evangelho hoje, a coisa mais rara do mundo é você encontrar alguém que nunca ouviu sobre Jesus Cristo. Pelo menos na nossa cidade, na nossa região. É muito raro isso. Qualquer pessoa que você conversa, ela já foi inclusive numa igreja, ou ela já ouviu falar do Evangelho, ou ela tem um familiar evangélico. Se nós somos 30% da população, como dizem a maioria das pesquisas, é muito comum que nós tenhamos um parente cristão na nossa família. Porque as pessoas todas, em geral, a grande maioria vai ter um cristão na sua família. Então é claro que ela já teve contato. Então essa mensagem do Evangelho não parece tão absurda. Agora entenda que você tem Éfeso, uma cidade do Império Romano, uma cidade hedonista, né? Uma cidade que vai abraçar a cultura grega como uma cultura social. É uma cidade sincretista, uma religião sincretista. Ela vai misturar a Diana dos Efésios com o culto ao imperador e com mais um monte de outras coisas, porque era uma cidade importante do império. Ela vai fazer tudo isso, criar sua própria religião, e aí chega Paulo, alguém que era um judeu, dizendo: olha, vocês estão errados. O Deus verdadeiro é um filho de um carpinteiro que nasceu lá em Nazaré, aquele lugar, sabe, que todo mundo diz, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele é um filho do carpinteiro de lá, que pregaram ele na cruz, porque ele era Deus. E aí esse Deus que se deixou morrer na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e agora está no céu. Quem viu? As mulheres, um bando de pescadores, um bando de pessoas comuns, discípulos e pessoas comuns viram. Ah, mas quem ia crer nessa mensagem, meu? Quem ia crer numa coisa como essa? Não faz o menor sentido, diante de um dos maiores templos que se tinha na época, que era o templo de Diana, diante de uma religião sincretista que abraçava deuses e que abraçava o misticismo e que era mística ao extremo. Agora vem e diz assim: não, tudo o que você precisa é crer que ele ressuscitou e que a morte dele foi no seu lugar, porque você não vale nada. Como é que você vai dizer isso para as pessoas?
Não faz sentido. Essa mensagem do Evangelho, ela é confirmada através dos sinais. São os sinais que davam credibilidade a essa mensagem. Portanto, esses sinais, ele tem claramente a função de comprovar, de corroborar o que Paulo estava falando. Tem o papel fundamental de mostrar, olha, ele fala de um Deus poderoso, mas as suas ações são milagres extraordinários. Lucas identifica como de Deus, mas as pessoas que enxergavam, viam o mensageiro como alguém que está realizando esses milagres em nome do seu Deus. E então essa mensagem, ela era não plenamente aceita, mas ela encontrava espaço para ser propagada. A gente não pode esquecer que milagre não converte ninguém. Quem produz conversão é o Espírito Santo. Os milagres, eles não permitiam que as pessoas se convertessem, não era isso que elas faziam. Ao contrário, quem continuou realizando esse milagre da conversão foi o Espírito Santo. O que os milagres proporcionavam era que a mensagem fosse ouvida, que houvesse espaço, que não se fechassem as portas para a propagação da mensagem. E aí, conforme as pessoas iam ouvindo, o Espírito Santo ia trazendo essas pessoas ao novo nascimento. Porque você precisa lembrar disso, que Deus chama as pessoas através da pregação do Evangelho. O instrumento que Deus estabeleceu para chamar as pessoas é a pregação do Evangelho. Então, precisava de espaço para que a pregação acontecesse. Ninguém ouviu uma mensagem como essa. Ninguém ouviu uma coisa completamente que diminuía as pessoas, que não exaltava ninguém, que humilhava pessoas, que só exaltava um filho de um carpinteiro de Nazaré, lá de Israel, um lugar que nem hoje, nem nunca foi amado por ninguém, e que morreu numa cruz, a pior morte que existia. A morte que só era dada para os piores criminosos, para aqueles a quem você queria fazer exemplo, tornar exemplo para que outros não cometessem o mesmo crime. E o crime que Jesus é acusado é o crime de traição, é o crime de dizer que era Deus, de dizer que era rei, de dizer que era maior que o imperador e que o império. Esse é o crime do qual Jesus é acusado. De blasfêmia, de se dizer Deus e de ser inimigo do império. Quem vai ouvir? Quem vai dar espaço? Quem vai sentar para ouvir? Então os sinais vêm para isso. Eles vêm para dar espaço, para que a mensagem fosse propagada e através da propagação da mensagem, Deus cumprisse o seu propósito de chamar os seus filhos através da pregação do Evangelho. Esses lenços, irmãos, eles não são distribuídos. Paulo não orou por eles. Paulo não os ungiu. Paulo não os vendeu. Paulo não orientou ninguém a levá-los para os enfermos. As pessoas místicas daquela cidade decidiram isso. E como era do interesse de Deus que a mensagem fosse aceita, Deus usou esse instrumento. Você compreende a diferença? Deus dizer para você, leve isso aqui, coloque lá no enfermo e Deus vai curar. E um místico pegar isso aqui e levar no enfermo, e Deus decidir usar, porque interessa que abra-se espaço lá, para que a mensagem seja ouvida. É completamente diferente. E o texto continua dizendo assim, estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Ou seja, havia um efeito, havia um resultado. E eu queria, irmãos, compartilhar algumas lições desse texto. Eu chamei essa mensagem do Deus do extraordinário, para que a gente não confunda, irmãos, porque todas as vezes que nós falamos sobre esse assunto, alguém chega assim, então você não acredita em milagres? É no mínimo desonesto, irmão, chegar a essa conclusão. É claro que eu não vou chamar você de burro, né? Porque você se ofenderia. Mas é no mínimo desonesto. Porque não é o que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo, o que o texto começa dizendo? Deus fazia milagres extraordinários. Deus faz milagres extraordinários? Ou ele mudou? A Bíblia diz que Deus muda? Não. O Deus é o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje e o mesmo Deus sempre.
Mas, ao longo da história, é muito claro que Deus muda os seus métodos. Que Deus usa os instrumentos que Ele usa. Que Deus muda a maneira como Ele conduz as coisas. Ainda que Ele não mude, o seu poder não mude, porque quando a gente diz que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre, o que a gente está dizendo é que o caráter de Deus não muda, que o poder de Deus não muda, e que as promessas de Deus são imutáveis. A gente não está dizendo que Deus faz a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias, porque não é verdade. Não é verdade. Houve momentos em que Deus disciplinou o seu povo, levando o povo para o cativeiro. Se Deus não muda nesse sentido, quer dizer que nós podemos dizer que se nós nos afastarmos de Deus, Deus vai nos levar para o cativeiro? Vai vir o Paraguai aqui com seus cavalos e guerreiros nos levar para o cativeiro do Paraguai? Não vai acontecer, porque aquele foi um instrumento que Deus usou naquele momento para aquele propósito que Ele queria cumprir. Então, entenda a diferença, irmãos. Deus não mudar não quer dizer que as coisas que Deus faz são sempre iguais e da mesma forma o tempo todo. Algumas lições para nós aqui. Primeiro, podemos confiar na intervenção divina. Irmão, se você não crê em milagres, eu tenho um conselho para você. Não ore. Por que você vai orar? Você está orando para quê? Se você não crê que Deus pode fazer milagres. Se você acha que milagres não existem, você está orando por quê? E tem outra coisa. Se você crê, tem a outra pergunta. Então por que você não está orando? Por que não é em Deus que você está colocando sua confiança quando você tem as suas necessidades e você crê que Deus intervém? Esse texto e todos os outros textos da Bíblia deixam claro que nós podemos confiar na intervenção divina. Deus intervém na história sempre que essa intervenção cumprir um dos seus propósitos. Não é sempre que eu quero, não é sempre que eu peço, não é sempre que eu gostaria, mas é sempre que essa intervenção conduz a realidade para os propósitos de Deus. Nós podemos confiar. Deus fazia milagres extraordinários. Olha que coisa incrível, irmãos. Eu fico imaginando o que seria isso. Fico imaginando quantas pessoas tiveram a sua saúde restaurada. Quantas pessoas tiveram suas emoções restauradas? Quantas pessoas tiveram suas famílias restauradas? Quantas pessoas tiveram sua vida radicalmente transformada? Porque Deus interveio. Porque Deus fez alguma coisa para mudar a realidade que estava ali diante deles. Deus intervém, irmãos. Deus é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que cuida e que zela pela vida dos seus filhos. Nós precisamos crer nisso. Nós não podemos ser cínicos ao ponto de olhar para as Escrituras e não conseguir confiar em Deus para mudar o que quer que seja em nossa vida. Deus é um Deus poderoso. E as nossas vidas são constantemente alvo da intervenção de Deus. Se Deus é soberano, com isso nós estamos dizendo que Ele pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, inclusive nas nossas vidas. Porque é fácil Deus ser soberano quando eu estou falando de alguma coisa maior. Deus é soberano, Deus é que coloca reis e tira reis. Legal, mas também Deus é o mesmo Deus que realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. É o mesmo Deus que em nossa vida intervém. Irmãos, nós precisamos crer mais. Deus pode fazer coisas grandiosas. Deus age de forma grandiosa. Ele é grandioso. Suas ações são extraordinárias. Só podem ser realizadas por Ele e por mais ninguém. Então, nós podemos confiar nisso, mas nós podemos nos voltar para Deus com a certeza de que Ele é poderoso para fazer aquilo que é a nossa necessidade. De que Ele vai realizar coisas grandiosas sempre que isso fizer com que os seus propósitos se tornem mais claros, se tornem mais reais, se aproximem de cada um de nós. Creia, irmão. Não fique
Nós temos essa discussão teológica sobre o cessacionismo, o continuismo, sobre se os dons cessaram ou não, sobre se Deus realiza as coisas como realizava no Novo Testamento. A gente tem e vai ter isso para sempre. Não se engane achando que vai existir um momento que a gente vai resolver isso, porque nunca resolveu e nunca vai resolver. Só quando não tiver mais gente. Porque o que estraga a teologia é gente. Se não tivesse gente, a teologia era maravilhosa. Deus falava e pronto, está falado. Mas a gente entende tudo errado. A gente entende o que o cara da padaria fala errado, não vai entender o que Deus fala errado. Claro que a gente vai entender errado também. E por conta disso a gente vai ter essa discussão, e essa discussão vai perdurar, não se engane. Porém, o ponto não é crer que Deus faz ou crer que Deus não faz. O ponto é, Deus pode fazer. Deus é poderoso para fazer. Suas realizações são extraordinárias. Creia. Creia. Não tenha medo de crer. Por isso que o autor de Hebreus diz que nós podemos nos chegar ao trono da graça com ousadia. O que ele está falando ali é a ousadia de crer que quem chega diante do trono da graça é recebido pelo Senhor, é ouvido pelo Senhor, está diante daquele que é o autor da vida. Não tenha medo de crer em coisas grandiosas. Um dos problemas, irmãos, daqueles que são reformados, tem sido o fato de que, à medida que a gente vai compreendendo as Escrituras e abandonando aquilo que nós poderíamos chamar de distorções da nossa compreensão, a gente também vai ficando um pouco cético. A gente já não acredita mais no movimento e parece que, ao mesmo tempo, a gente vai deixando de acreditar que Deus faz. E a gente vai perdendo a coragem de crer. A gente vai perdendo a ousadia de se aproximar diante de Deus. Creia, irmão. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele não costuma ligar para a gente, mas Ele pode fazer isso também, se Ele quiser. Não há nada que Deus não possa fazer. Creia, irmão. Creia. Meu Deus. Deus pode fazer tudo aquilo que é necessário para que os seus filhos sejam abençoados. Amém? Segunda lição aqui, irmãos. Não caia na tentação de manipular a Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Objetos ungidos e atos proféticos são tentativas de manipular a Deus. São tentativas de forçar a mão de Deus. É claro que ninguém vai dizer isso. A pessoa vai dizer, não, é porque eu creio tanto que eu vou levar. Agora me diz uma coisa, irmãos. Há uma grande diferença que a gente não pode esquecer. Tinham essas coisas no Antigo Testamento? Tinham. Por exemplo, quando Deus manda marchar em volta de Jericó, que na verdade é importante a gente entender, não tem nada de volta, né? Era um semicírculo essa volta que se dava, não era girando, mas enfim, Ele manda dar as voltas, num dos dias Ele manda gritar, é um negócio meio maluco, fica imaginando lá, o povo olhando aquilo, né? Lá vem esses doidos aí, girar aqui de novo. Deus mandou fazer isso. Acontece em outros momentos também, existem outros atos proféticos. Nós vamos ter objetos, que hoje são chamados de objetos ungidos, que vão ser usados como símbolo da fé da pessoa. Aliás, o tabernáculo estava cheio de símbolos. E por que a gente não crê nessas coisas hoje? Por uma razão muito simples. Todas essas coisas apontavam para Cristo. Todas essas coisas eram como que uma antecipação da realidade plena, que é Cristo Jesus. Todas essas coisas eram como que setas que apontavam para aquele que viria, para aquele que cumpriria todas as coisas, para aquele que é o cumprimento final de todas as coisas. Em Cristo, todas as coisas foram convergidas. Tudo aquilo que era sombra foi iluminado em Cristo Jesus. Tudo isso só serviu para manter viva a certeza de que Deus enviaria o Salvador.
tudo apontavam, eram placas. Se você viajar daqui para qualquer lugar, você vai ter placas no meio do caminho. Mas quando você chegar no lugar, elas não são mais necessárias, porque você já está lá. Então seriam inúteis as placas se você já está no lugar. É inútil uma placa que diga que você está em determinada cidade, se você já sabe que chegou lá. É a mesma coisa dessas realidades, irmãos. Atos proféticos, eles apontavam para o cumprimento da profecia. Quem é o cumprimento da profecia? Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles apontavam para Ele, Jesus já veio. Portanto, os atos proféticos, eles apontam para o que hoje? Para nada, eles só servem para manipular. Será que se eu botar as minhas mãos para lá, Deus não vai se sentir obrigado a abençoar ali? Será que se eu ungir, será que se eu botar uma vassoura ungida atrás da minha porta, Deus não vai limpar a impureza que está em casa? Deus está vendo a minha fé. Eu botei uma vassoura ali, mas isso não é fé. Porque fé é confiar em Jesus Cristo. Isso é fé. Por isso que as Escrituras vão dizer com todas as letras que nós não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Se nós precisamos ver alguma coisa para que a nossa fé se manifeste, é porque nós não cremos de verdade. Nós somos místicos. Nós sabemos que existe alguma coisa sobrenatural e eu quero manipular essa coisa sobrenatural. O que eu faço? Eu a controlo. Como é que eu controlo? Com um objeto ungido, com um ato profético, com o que quer que seja. Com o sal que vem do Mar Morto, com a vassoura ungida, com o sabonete ungido, com a água. A água acabou, né? Porque agora a TV é de LED, não dá mais para botar em cima. Então acabou o copo d'água em cima da TV, né? Você vê como Deus é, né? Deus vai evoluindo as coisas para que acabe com essas gracinhas. Mas não funciona. Meu Deus do céu, para que o sacrifício de Cristo? Para que Jesus dizer está consumado? Para que Jesus estar assentado à direita do Pai como nosso intercessor? Se é o copo d'água que tem poder, nós não podemos acreditar nisso, irmãos. Nós não podemos ser místicos. Isso é a tentação de manipular Deus. Eu quero, portanto eu vou fazer alguma coisa que obrigue Deus a isso. E nós fazemos isso com muitas coisas. Quando nós oramos e dizemos assim, Senhor, eu faço isso, não é bom ou não é justo que eu receba isso em volta. Eu estou dizendo, eu fiz para que o Senhor se sentisse obrigado a fazer por mim. Se o Senhor não faz o que o Senhor está obrigado a fazer, eu me sinto ofendido e eu estou aqui cobrando sua justiça. É manipulação. Pura e simples. É claro que no coração de quem faz isso, não há intenção sempre de manipular. Tem pessoas que creem. Poxa, se o meu pastor está dizendo para eu botar um copo d'água lá em cima, eu vou confiar nele, ele sabe mais que eu. Só que a lógica não te desculpa diante de Deus. Porque as mesmas escrituras que o teu pastor tem, você tem. O que você é um preguiçoso, que não vai conferir nas escrituras e fica confiando no que os outros falam. Só que quando o chicote estrala, como dizia meu avô, estrala no seu lombo, não é do seu pastor. Quando a prosperidade que você está tentando comprar não vem, não se engane, aquele pastor está muito próspero. Ele está muito bem de vida. Porque no evangelho da prosperidade, o único que prospera é quem prega o evangelho da prosperidade. Esse prospera, que é esse que recebe as ofertas, os votos. As 15 pessoas que Deus revelou que iriam dar hoje R$1.000. Eu queria tanto dar a revelação dessa. Não é? Aí aquele pastor recebe 15 mil. Ele está falando de bobeira, porque eles não falam mais de 1.000 não, eles estão ousados agora, né? Agora é 33 pessoas com 100 mil cada uma. Então é outra ousadia. Mas quem fica rico nesse negócio? Quem está pregando isso, irmãos? Por quê? Quem são as pessoas que eles atingem?
Os gananciosos. Eles atingem aquelas pessoas que não querem contar com a graça e a bondade de Deus. Eles querem comprar a Deus. Por isso eles fazem votos. Por isso eles dão dinheiro ali. Por isso eles fazem alguma coisa para receber em troca. Não há relação. É o mesmo tipo de relacionamento que existe no mundo. É um relacionamento funcional. Ele utilitário, ele tem a sua utilidade. Mas ele não é real, não é profundo, não é verdadeiro. Não caia nessa tentação, irmãos. Tudo o que nós precisamos é crer. O que Jesus disse? Jesus disse que se nós orássemos no nome dele, o Pai nos ouviria. E Jesus é até mais ousado. Jesus disse que nós receberíamos o que pediríamos, se esse pedido fosse de acordo com a vontade de Deus, e nós orássemos no nome dele. O que Jesus está falando? Vocês não precisam de nada. Orar no nome de Jesus significa orar confiando que Jesus já quebrou todas as barreiras e abriu todas as portas. Por isso eu posso chegar diante do Pai. Isso é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é chegar ao Pai, tá ligado Jesus, né? Você tem que fazer aí, porque ele... Não é isso. Orar em nome de Jesus é certo de que eu estou diante do Pai. E por que eu posso estar diante do Pai? Por causa de Jesus. Porque o que Ele fez me deu acesso. O que Ele fez tornou possível a minha adoção. Hoje eu sou filho. E como filho eu me aproximo do Pai dizendo, Pai, essa é minha necessidade. Eu não preciso manipular. Eu tenho algo muito maior que a manipulação diante de mim. A graça de Deus. A graça é aquilo que me dá o que eu não mereço. Ele não é só misericórdia, porque misericórdia é não me punir como eu mereço ser punido. Isso é misericórdia. Graça é, além de eu não ser punido, eu ainda sou abençoado, de uma forma como eu não mereço. Eu não preciso manipular. Não caia nessa tentação, irmãos. Lidar com esses objetos e esses atos proféticos, quando Jesus já cumpriu todas essas coisas, é manipulação. Em terceiro lugar, milagres cumprem propósitos. A gente não pode esquecer isso, irmãos. Milagres cumprem propósitos. Qual era o propósito desses milagres aqui? Que a mensagem fosse recebida. Os milagres não acontecem para cumprir caprichos das pessoas. Mas os milagres existem para cumprir propósitos de Deus. Lembre-se disso, confie nisso. Busque aquilo que você necessita diante de Deus, mas nunca esqueça que a intervenção divina está sempre conectada aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Existem momentos em que o que nós estamos passando é exatamente o que nós precisamos para nos tornar semelhantes a Jesus. Existem momentos em que aquela dor que nós não gostamos e não devemos louvá-la, aquele momento difícil que nós não gostamos e não devemos aceitá-lo como perpétuo em nossa vida, que aquelas dificuldades de relacionamento que devem ser momentâneas, elas são exatamente o que a gente precisa para que Deus nos molde à semelhança de Jesus Cristo. Não esqueça, o propósito maior de Deus para nossas vidas não é nos fazer ricos, nem confortáveis. O maior propósito de Deus na nossa vida é nos fazer semelhantes a Jesus. E essa é uma certeza que nós podemos ter. Deus vai fazer isso. Por mais que hoje eu me olhe no espelho e diga, rapaz, está longe. Eu precisar de viver uns 300 anos para Deus conseguir terminar essa obra aí. Que essa obra é difícil. Está pior que a obra pública. Está pior que o túnel Santos Guarujá é me transformar em semelhante a Jesus. Mas há uma promessa. Que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a promessa. Tudo que Deus faz, tudo que nós experimentamos, todas as dores que fazem parte da nossa vida, elas têm o propósito de nos tornar semelhantes a Jesus. Os milagres também. Os milagres cumprem propósitos. O propósito de, em alguns momentos, edificar a nossa fé. Naquele momento específico que é onde nós estamos lendo, o de trazer credibilidade para a mensagem. Em outros momentos, vai ser para que Deus seja publicamente glorificado. São propósitos, mas nunca caprichos. Sempre propósitos. A gente tem que buscar esses milagres, ir em busca deles. Mas lembrando disso,
Deus cumpre propósitos. Em quarto lugar, é quarto, né? Acho que é. Pessoas sempre se aproveitaram do evangelho para benefício pessoal. Se você não entender isso, irmão, há uma grande chance de você ser ludibriado por um malandro da fé. E cada dia tem mais malandro da fé, porque esse negócio dá dinheiro, cara. Esse negócio de que Deus revelou que tem 10 pessoas para dar um tanto, esse negócio dá dinheiro. Eu já vi igreja que eu participei, que eu pastoreei, caí nisso. Eu tinha um amigo, muito amigo pentecostal mesmo, do fogo. E ele era muito amigo meu, sei lá o que aconteceu ali. Não sei o que deu certo esse negócio, deu e desse cara super pentecostal. Enfim, a gente era amigo, e era amigo mesmo. E um dia eu o convidei para pregar no aniversário da nossa igreja. E ele já tinha ido outras vezes. E era muito legal, porque ele tinha aqueles corinhos de fogo, sabe? E sabe que corinho de fogo, ele revela os enrustidos, né? Porque assim, igreja tradicional está cheia de enrustido, que a gente está só esperando, no primeiro acorde a gente já, parece que é automático, né? Né? É só do primeiro acorde. Bom, ele foi lá. Ele começou a pregar e daqui a pouco, rapaz, esse cara fez um apelo, sem conversar comigo, sem nada, fez um apelo financeiro. Contou uma historinha lá, que Deus sabe se é verdade ou mentira, e falou que ele tinha visto 5 pessoas que iam dar, sei lá, se 300, se 500 reais na época. E rapaz, essas pessoas apareceram. Eu falei, não acredito. Eu estou aqui amassando barro, a gente está numa obra, tentando construir uma obra social, uma construção miserável, que faltava dinheiro toda semana para a gente continuar, e o cara vai levar essa grana. Graças a Deus que ele falou que a oferta era no dia seguinte, não levou embora essa grana. E aí, naquela madrugada, irmãos, eu passei tão mal, eu não consegui dormir um minuto, incomodado pelo Senhor. E aí de manhã eu liguei para ele e falei, meu amigo, você não vem na nossa igreja hoje. Ele viria 3 dias, né? O primeiro dia foi maravilhoso, o segundo dia foi essa papagaiada, o terceiro dia era o encerramento. Você não vem hoje. Eu não vou deixar você fazer isso com a minha igreja. Você quer dinheiro, vá trabalhar, vagabundo. Aqui não. Você deve entender que isso acabou com a nossa amizade, né? E aí naquele dia, a igreja estava lotada, tinha gente sentada no chão. Falei, sem vergonha, para dar o dinheiro os caras vieram. E aí então eu falei, irmãos, tocou louvor, nós vamos fazer a oferta. E aí eu chamei, você que tinha envelope aí dos 300 mangos, vem aqui na frente. Você que tem envelope dos 100, vem aqui, porque teve os que não falei isso aí não, mas teve dos 100, dos 50, do coitadinho do R$1 lá, teve os envelopes de todo mundo. Você que trouxe envelope, vem aqui na frente. E uma galera aqui na frente, e uma raiva no meu coração, só pensando, seus fariseus miserável, na hora de contribuir para a salinha das crianças, não encontra uma, na hora de comprar a bênção de Deus, está todo mundo aí, filisteu do cão, e olha, uma raiva, irmão, ali. É verdade, eu tive que pedir muito perdão a Deus pela raiva que eu fiquei. E aí eu, contra gosto, mas sabia que era o certo a fazer. Você trouxe a oferta? Pega na sua mão. E aí todo mundo pegou na mão. E deu uma raiva ainda, porque os envelopes estavam lá. E eu fiquei fazendo a conta. Rapaz, dá uns 5 mil aí, acho que dá para fazer a obra. E aí sabe que texto eu li? Eu li o texto de Abraão sacrificando Isaac. Deus não queria teu filho de verdade. Só queria, e aí com a voz embargada, né? Porque eu não queria falar aquilo. Deus só queria saber da sua fé. Pega o seu dinheiro e volta para sua casa. Você não vai botar R$1 aqui de oferta hoje. Você acredita que a gente foi embora? Com raiva porque não deu oferta? Irmãos, isso que eu estou contando para vocês, isso acontece todo dia. Todo dia. Hoje eu conto isso de uma forma engraçada. Mas tem gente que está aqui que estava lá. E sabe como é que eu fiquei? Olhava para mim e falava, rapaz, está saindo fumaça. E eu falava, Senhor, na minha igreja não. Não, lobo aqui não. Lobo aqui a gente vai matar. Mas isso foi sempre. Você sabe que tem um historiador chamado Justo Gonzalez,
Rapaz, eu passei da hora faz tempo. Tem um historiador chamado Justo Gonzalez, e esse historiador ele diz o seguinte, que nessa época, muitas pessoas roubaram os lenços de Paulo para vender. E aí, como não tinha muitos lenços, muitas pessoas começaram a pegar outros lenços e dizer que eram ungidos por Paulo e vender. Naquela época que Deus matava. Lembra de Ananias e Safira? Naquela época que Deus matava, os caras tinham coragem de fazer isso. Imagina hoje, com essa longanimidade que Deus tem dado. Cuidado, meu irmão. Vá para as Escrituras. Não queira comprar nada, não tem nada à venda no Evangelho. Tudo que está no Evangelho é de graça. Já foi pago. A cédula que era contra nós, ou seja, a certidão de dívida que nós tínhamos, foi rasgada. Não tem nada para você pagar aqui, nada. O que a gente faz porque nós amamos a igreja. A nossa contribuição, o nosso dízimo aqui, é porque nós amamos a igreja. É porque nós amamos a Cristo, porque nós queremos que outras pessoas recebam o que nós temos para receber, o que nós temos recebido. Nós queremos que outras pessoas alcancem essa graça do Evangelho. Nós não queremos comprar nada, não tem nada à venda aqui. Até o café é de graça. Não tem nada para vender aqui, nada. Quer dizer, de vez em quando aparece uma camiseta, mas em termos da sua prosperidade, da sua fé, não tem nada para vender aqui. Nada. Todo o preço que tinha que ser pago, já foi pago por Jesus. Amém? Em último lugar, eu vou terminar com isso. A igreja, eu já falei disso várias vezes aqui, é o sinal que Deus dá ao mundo atual. Quando as pessoas me questionam, e muitas vezes acontece isso, por que então que esses milagres não acontecem hoje? E aí, claro que a pessoa quando fala isso, a intenção dela é falar que a igreja é ruim. Por que não acontece hoje? Porque a igreja não crê, porque a igreja não ora, porque a igreja não isso, porque a igreja não aquilo. Não acontece hoje, porque tem outro sinal. O sinal daquela época, para que a mensagem fosse aceita, era o milagre. O sinal hoje, para que a mensagem seja aceita, para que a porta não feche, é a igreja. São pessoas enxergando que você tem sido transformado, que sua vida tem mudado. E, portanto, eles querem ouvir o que fez sua vida mudar. Eles não vão crer se o Espírito Santo não os tocar. Mas eles não vão fechar a porta, porque eles estão vendo que o que acontece na sua vida só pode acontecer por uma obra de Deus. Você é o sinal. A igreja de Cristo é o sinal. É por isso que é tão triste, irmãos, quando nós ouvimos os escândalos. É por isso que a Bíblia diz que era pior, era melhor que o cara amarrasse a pedra no pescoço e se jogasse no mar, do que provocar um escândalo da igreja. Porque quando há um escândalo na igreja, a mensagem do Evangelho cai em descrédito. Portas e corações se fecham para ouvir a mensagem do Evangelho. Porque não há o sinal do milagre. O sinal é a igreja. Quando um ímpio olha para a igreja, ele precisa ver, ali há a verdade do Evangelho. E não porque a mensagem é bonita, não porque o pregador é bom, não porque a música é bom, não porque a estrutura é incrível, porque lá eu tenho visto pessoas que têm sua vida transformada. É nossa responsabilidade essa hoje. A que era do milagre, é nossa. De testemunharmos de uma forma que a porta e que o coração das pessoas não se feche, mas eles queiram ouvir o que é que está acontecendo com você, que você mudou. O que Deus está fazendo na sua vida, que você é tão diferente. Como é que você consegue ficar de pé no meio dessa grande luta que você está vivendo? Como é que você consegue ter esperança quando tudo ao seu redor parece que está desabando? Eu quero entender essa fé. Eu quero saber disso. Eu quero saber o que estão fazendo com você. Você, eu, nós, a igreja, nós somos o sinal de Deus para a nossa geração.